O que me levou a ser luthier? Acho que um amor muito profundo pelos instrumentos. O luthier, primeiro, ele tem que ser muito apaixonado pela profissão, o que não é muito difícil, porque é uma profissão muito apaixonante mesmo. E viver essa vida na luteria, para mim, é um prazer, né? Quando fala assim, ó, vou para a oficina, para mim não tem jogo, não tem nada. É satisfatório, né? É um sonho realizado, cada instrumento. Pronto, né? Já estou com 55 anos e tenho aquela mesma ansiedade de vê-los pronto, funcionando, né? Que tem uma criança com 6, 8 anos de ganhar um presente no dia seguinte. Uma analogia talvez seja mais próxima do que é um luthier por um músico, especialmente um músico de cordas, talvez seja como um pediatra. Por exemplo, você tem um filho pequeno, que necessita muitas vezes de cuidados e tu não tens talvez conhecimento técnico para que o medique de forma correta. E às vezes a gente não sabe o que tem, os músicos não sabem o que tem que fazer. E o luthier sabe às vezes aonde que ele tem que mexer, o que ele tem que mexer. Então, quando temos um luthier sensível a estes pedidos e que tem a técnica, né, a supremacia técnica para conseguir eles, nós temos um time perfeito. Na verdade, é um sonho. O luthier realmente trabalha para o artista e sem o luthier é impossível um resultado artístico competente. É surreal, não tem como. Quando existe uma parceria, uma afinidade, acabamos alguns ficando amigos, o resultado acaba aparecendo no instrumento, na qualidade, no carinho que a pessoa tem. Uma vez eu estava tocando com a Zizi Posse lá em São Paulo, o instrumento se machucou no show, a produção fez questão de pagar o concerto, mas era um luthier que eles conheciam lá em São Paulo, na época eu não conhecia, o Tavares. Quando eu cheguei lá para buscar o violoncelo 2 meses depois, eu não reconheci o instrumento, falei, uai, cadê meu instrumento, Tavares? Ele morreu de rir, falou, esse aqui, você não reconhece, não? Eu falei, que isso? Que cor é essa? Ele falou, tirei várias camadas de vernizes antigos que tinha no instrumento e esse aqui é o verniz original dele. E isso modificou a sonoridade do instrumento. O instrumento começou a vibrar mais, ganhou uma sonoridade melhor, assim, né? São 200, 300 horas de trabalho para fazer um violino, por exemplo. Então, quanto melhor você entender a expectativa do músico, mais chance você tem de construir um instrumento que vai atender ao músico, né? Os luthiers são artistas também. Eles são os artistas, os criadores de sons maravilhosos e sons que mudam também o jeito em que a música se faz. A relação direta com o luthier, como o caso do Túlio, comigo e com o Túlio, é que ele criou um instrumento com todos os pedidos dos meus sonhos sonoros. Viva os luthiers! A história da luteria mundial começa com uma pessoa chamada Andrea Amati, o primeiro luthier de violinos conhecido. Toda a história da luteria ela é baseada nos métodos desenvolvidos pelo Andrea Amati. Até hoje, 5 séculos depois, a gente usa praticamente os mesmos métodos para construir um violino dentro da tradição cremonesa. Na história da luteria, por exemplo, teve todo tipo de luthier. O luthier que era filho de músicos, o luthier que era filho de músicos e músico. Muitos outros não eram músicos, que a gente saiba. Então, mas eu acredito que
o luthier, sendo músico, ele já tem um caminho trilhado muito importante, que é justamente o contato, ou seja, o contato com os problemas específicos dos instrumentos. Quando você vai construir um instrumento, é muito importante que você fale as suas aspirações, como você pensa a sua sonoridade, como você se sente. É importante que o luthier seja capaz de perceber isso também, seja capaz de te ouvir tocando, seja capaz de te ver tocando e entender isso. E o André se mostrou sempre muito sensível. A linguagem musical sempre foi determinada pela capacidade dos instrumentos, expressar aquilo que o músico fazia. Por exemplo, como aconteceu quando foi inventado o pianoforte. Antes era o cravo, que só podia fazer um volume só. Isso criou todo um contexto musical novo e transformou radicalmente a música. Nós falamos de cordas, cordas friccionadas, então isso foi extremamente importante, como se deu essa mudança. Então, assim, o contrabaixo ele foi deixado de lado, justamente porque nesse período, quando começou a se criar a família do violino, a voz principal deixou de ser apenas domínio dos instrumentos graves e passou a ser dos agudos. E o contrabaixo ficou lá do lado. Até a gente teve que esperar Beethoven encontrar Dragonetti em Viena. A gente está falando de um Beethoven jovem, virtuoso do piano, que se apresentava como pianista para a nobreza. E um belo dia ele foi tocar uma sonata de violoncelo que ele tinha escrito com Dragonetti, que era um contrabaixista. Só que era um contrabaixista extraordinário. Ele era conhecido na Europa toda como o maior virtuoso de contrabaixo. Aí chega o Beethoven tocando com o Dragonetti arrasando, criando possibilidades incríveis. E o cara falou, caramba, tem uma voz que eu não sabia que podia ser explorada. E isso coincide com a sinfonia mais importante de Beethoven, que é a terceira, a Heroica, que é justamente naquele momento ele, pela primeira vez na história da música moderna, o contrabaixo é escrito separado. E quem estudou musicologia acha muito interessante o fato de que essa sinfonia começa com o tema principal nos cellos e nos baixos. Só depois passa para a voz aguda. A partir desse momento, temos um renascimento daquilo que seria o papel do contrabaixo. Instrumento ser tocado é fabuloso. É realmente divino. O que me levou a me tornar um luthier, eu fui interno na Funabem e comecei a aprender o ofício de artesanato em madeira, depois marcenaria, e coincidiu de pintar esse convênio da Funabem com a Funarte, e então eu vim aprender a fazer violinos. Na escola de luteria da Funarte, comecei a ter uma orientação assim, melhor sobre isso. Uma coisa que é mais legal ainda, que eu acho que o Jonas veio de um projeto social, de um projeto que a Funarte tinha, e ele ganhou uma bolsa e ele pôde estudar, ele pôde aprimorar, depois ele foi estudar fora da Alemanha. Como é importante também esse apoio institucional. Aí o carinho assim, de fazer o instrumento, né, o gosto mesmo,
vem depois que você faz o primeiro e que você vê o resultado, né? Que você ouve o instrumento, aí começa aquele amor e você começa a querer corrigir alguma falha daquele primeiro, aí passa para o segundo, depois vai corrigir a falha do segundo e nessa, hoje acho que já estou nos 100 e poucos e ainda não corrigi. No Brasil, existem nomes vinculados à loteria, mas são praticamente todos descendentes de italiano. Então a gente tem, por exemplo, o Guido Pascoli, o irmão dele, Benvenuto Pascoli, tem o Vincenzo Loturco, que também trabalhou no Rio de Janeiro. E esses luthiers, eles trouxeram uma carga de cultura italiana, né, e de tradição, né, da loteria italiana. E praticamente foram os precursores da loteria brasileira. O maestro Guido Pasco é o pioneiro aqui do Brasil, talvez da América Latina, América do Sul. Ele sempre foi um pesquisador nessa parte da acústica, que ele se incomodava muito ele, e a parte do verniz, são coisas muito assim, é muito importante na loteria, no instrumento, para a gente adquirir um bom resultado de sonoridade. Um detalhe muito grande a gente fala muito da madeira para a construção do violino. Quando eu falo violino, eu quero falar da família dele, que é o violino, viola, violoncelo e contrabaixo, a viola de orquestra. Né? Porque muita gente, a viola pensa que é aquela viola caipira, que é tipo um violão. Nós temos uma viola aqui dele, né? Essa é de 1973, brasiliana. Por que brasiliana? Ele mudou algumas linhas do clássico, né? O clássico vem aqui, mais redondo aqui. Essa aqui ele fez uma queda aqui e outra queda aqui. Mas o que? O importante é o volume acústico que a gente tem aqui dentro. Então quando você pega o Fá aqui, perfeito, só dá ele, sozinho, não vem com o logo, né? A pesquisa dele que ele deixou pra gente, né? A gente, no Brasil, enfrenta dificuldades que a maioria dos luthiers europeus não enfrentam. Todas as ferramentas são importadas, a matéria-prima é importada. As madeiras todas que se usam na luteria são europeias. Tirando o ébano, que é africano ou indiano, são madeiras realmente especiais. Existem muitas empresas que fornecem, que comercializam essas madeiras, mas elas são caras e assim, a gente no Brasil, em geral, se você não faz uma viagem para a Europa para escolher madeira, você compra pela foto na internet ou compra no escuro mesmo, compra de um fornecedor que você confia e reza para chegar uma madeira de boa qualidade, do jeito que você queria. Então, assim, é todo um mercado difícil para o brasileiro. É preciso que a indústria nacional seja incentivada, é preciso que a gente tenha um pouco mais de atenção a isso, ao fato de que você precisa que os elementos que os luthiers nacionais trabalham sejam mais acessíveis, em termos basicamente disso, de taxas de importação, de facilidade de importação, de facilidade de acesso. E nós temos no Brasil, hoje, que também é outra madeira que país nenhum substitui, o nosso pau-brasil. O nosso pau-brasil é a melhor madeira para fazer o arco, que é o arco para a gente executar, né? Tocar o instrumento. E um detalhe, né, que a gente tem, muita gente, antigamente, tem muita gente que pensa ainda que é de nalho, né? É acrina.
existe dinário, ela não é boa, a boa é animal. Então a gente é criado o animal adequado para tirar esse tipo de crina, né? Então um detalhe assim, que o pessoal brinca muito, né? Não pode ser o do animal fêmea. Aí porque ela urina para trás, queima o cabelo fica fraco. Na Itália tem um lugar muito famoso chamado Val de Fiemme, que é um pequeno vale que fica nos Alpes. A madeira do tampo do violino é retirada dos abetos que crescem nesse vale. E essa floresta está intacta até hoje, porque para cada árvore que se tira, se planta mais algumas. Então eles conseguem repor toda a vegetação original, né? Então é interessante imaginar que há 5 séculos atrás se tirava madeira da mesma floresta que se tira ainda hoje, né? Hoje existem várias empresas que vendem madeira desse vale, né? E a floresta continua lá. A relação com a madeira é espiritual, não é apenas importante. Porque a relação com a madeira, ela te traz, na verdade, aquilo que é a relação do homem com a natureza. Então, a forma como o luthier se prepara para imprimir, através da madeira, aquilo que é o seu conceito, a sua concepção de ideal, o ideal de beleza, ideal de funcionamento, de acústica, a forma como ele interage com isso é a forma como um homem interage com a natureza. É a forma como um homem tenta imprimir na natureza aquilo que ele entende. Então, isso é um caminho de autoconhecimento também, porque você tem que aprender a aceitar os limites que a natureza te impõe. Aceitar os limites do teu corpo. Muitas vezes você almeja uma coisa, mas as tuas mãos, o domínio que você tem das ferramentas não te permite alcançar aquilo que você almeja. Então, assim, você precisa aceitar isso e observar a forma como você e a natureza trabalham em conjunto. E muitas vezes você trabalha uma madeira que simplesmente ela quer ir para um outro caminho, não para o caminho que você quer. Na hora que você dobra uma faixa, na hora que você esculpe um tampo, escava um fundo, esculpe uma voluta, a madeira, ela muitas vezes ela insiste que quer ir numa direção. E aí, cada luthier lida com isso de forma diferente. Então, para mim, é uma relação espiritual, é uma relação que envolve o teu autoconhecimento e a forma como você aceita ou não os limites que a natureza te impõe. A relação dos luthiers e dos músicos com a natureza é de longa data. É graças na natureza que os luthiers conseguem as madeiras para fazer os seus instrumentos, né? O famoso pau-brasil para fazer os arcos. E eu acredito que vai um pouco além. Eu acho que a natureza ela nos traz essa calma, essa paz, esse silêncio, que muitas vezes é fundamental na criação do instrumento para reconhecer o seu eco, a sua forma de recuar, a sua forma de soar, né? E obviamente, ao gostar de madeiras, você não tem outra opção senão gostar de árvores, né? Apesar de algumas vezes ter que sacrificar algumas delas para ter belas peças de arte como estas. Então, a natureza é sempre uma inspiração para os musicistas ou para os artistas como os luthiers. Em 2012, eu recebi uma incumbência muito especial, que foi de restaurar o cello que pertenceu ao nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos. Esse instrumento ele foi doado para o Museu Villa-Lobos e ali ele ficou no estado em que ele estava e foi se deteriorando. O grande violoncelista, professor Hugo Pilger, então me procurou, me explicou o que estava acontecendo e perguntou se eu poderia fazer o restauro. Então foi desde uma limpeza profunda no verniz, que estava extremamente sujo, e até a parte realmente
a parte interna do instrumento, que tinha muitas rachaduras. Então foi um trabalho bastante interessante. Eu tentei levar em consideração o aspecto museológico também, porque você precisa preservar o máximo possível a autenticidade do instrumento, não só pelo instrumento, mas por quem tocou naquele instrumento, né? Um fato que exemplifica, talvez, o quão importante é para nós músicos um luthier é exatamente o que aconteceu com o instrumento do Vila, porque estava, enfim, num estado de conservação preocupante, né? E depois de uma reparação, uma restauração, né, minuciosa, ele voltou à vida. Então hoje você pega um instrumento, ele é vivo, você toca nele, ele faz, ele soa da forma que o construtor original imaginou, entendeu? Então, graças aos luthiers que nós temos por exemplo, esta joia de novo cantando. Quando você vê o semblante do músico que pega o instrumento depois de um restauro e acha que o instrumento, e percebe que o instrumento está muito melhor, que está muito... Aquilo é a voz do músico, né? Aquele instrumento é a voz dele, é como se ele de repente recuperasse um timbre que ele havia perdido, e isso para o músico, para alguns músicos, né, é tão importante quanto a própria voz mesmo. Assim. Então, é como se o instrumento está doente, é como se o músico estivesse doente também. Então, quando você recupera aquilo e você consegue dar a voz que o músico queria daquele instrumento, é muito, muito gratificante. Muito gratificante. E é por isso que a gente acaba superando todas as dificuldades da profissão para você poder viver esse tipo de situação, né? Quando você ouve a música que o músico quer fazer, porque você conseguiu fazer com que o instrumento respondesse àquela intenção musical da pessoa, né? A principal característica do instrumento de luthier é a qualidade. Existem, depois da Revolução Industrial, passaram a existir muitas fábricas de instrumentos, de todos os tipos de instrumento. Alguns instrumentos são, inclusive feitos essencialmente em fábricas. Quando você tem um luthier que constrói um instrumento, o que se espera desse instrumento é que ele seja superior. A maioria dos músicos profissionais na área de orquestra tocam com instrumentos feitos à mão, principalmente falando dos instrumentos de corda. Acho uma temeridade quando você vai para fora para abastecer, comprar instrumentos que vão abastecer uma orquestra. Eu acho isso uma falta de senso de nacionalidade mesmo, de patriotismo, porque você tem uma indústria nacional crescente e boa, sendo bem representada, trazendo bons produtos. Então acho que não há necessidade mesmo, acho que a gente tem que procurar incentivar isso. Muitos músicos de cordas têm instrumentos muito antigos, instrumentos do século XVIII, século XIX, instrumentos que já passaram pelas mãos de muitos músicos antes de chegar até eles, né? Então esses instrumentos eles só sobrevivem até hoje porque os luthiers que mexeram nesse instrumento, que fizeram intervenções nesses instrumentos,
fizeram bem feito. Uma orquestra sem um luthier seria talvez a mesma coisa que uma creche sem pediatra. Ia ser um caos. Virose ia estar solta no mundo lá. Não, na verdade, uma orquestra sem luthier é impossível. Grandes orquestras, inclusive, têm luthiers que trabalham especialmente para determinada orquestra. Essa relação de luteria com o instrumentista ativo é fundamental. É um casamento e torçamos sempre que sejam bons casamentos, né? Porque dessa forma os instrumentos vão continuar sendo preservados para a posteridade também. Amigos, parceiros para sempre.